Prezados irmãos, prezados amigos, simpatizantes, paz seja convosco. No capítulo 8 do Gênesis, no versículo 21, está escrito: E o Senhor cheirou o suave cheiro, e disse o Senhor em seu coração: Não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má, desde a sua meninice. E não tornarei mais a ferir todo o vivente, como fiz. Aqui neste capítulo, nós lemos este texto aqui a respeito da promessa que Deus fez a Noé. Ele fez, como nós já lemos no capítulo 9 também, que Deus fez uma aliança com Noé. E com toda a criação, colocou o arco na nuvem e disse que não traria mais dilúvio para destruir a terra. Mas aqui Deus diz que não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem. Então a promessa de Deus é que a maldição não se abaterá mais sobre a face da terra de forma generalizada, como aconteceu no dilúvio. E também um ponto interessante que nós precisamos observar aqui, porque quando nós estudamos a palavra de Deus, nos seus mínimos detalhes, nós vamos encontrando o princípio que norteia toda a fé da Igreja de Deus. Os princípios que esclarecem o plano de Deus. Veja que Deus tem um plano, prezados irmãos. Quando Jesus Cristo veio, Ele veio para tirar a maldição que está sobre a terra. Por isso Deus diz aqui: não tornarei mais a amaldiçoar a terra. Quando o pecado entrou no mundo, quando o homem pecou, Deus prometeu logo enviar o Messias, enviar um da semente da mulher para pisar a cabeça da serpente, para destruir a serpente. E então, Deus disse para Adão: maldita é a terra por causa de ti. Veja que quando Jesus Cristo voltar, quando Ele vier novamente, a situação será inversa, será o contrário. Quando Adão pecou, a terra foi amaldiçoada. No milênio, por exemplo, a terra será abençoada, e somente o pecador é que será amaldiçoado. Quando Adão pecou, toda a geração dos homens, toda a geração herdou a morte, que é o pecado de Adão. Então, toda a geração dos homens foi amaldiçoada. Pode ver que hoje, independentemente se a pessoa serve a Deus ou não, ele passa por tribulações. Lógico que Deus abençoa o justo e livra do mal e tudo, mas toda a raça humana ficou sujeita ao pecado de Adão, ficou sujeita à morte. No milênio será o contrário, a terra vai ser abençoada e somente o pecador é que será amaldiçoado. A nação que não quiser servir a Deus é que será amaldiçoada, porque diz lá em Zacarias, no capítulo 14, que a nação que não subir de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não virá sobre ela a chuva. Mas aqueles que servirem a Deus, aqueles que invocarem o nome, que procurarem servir a Deus, que procurarem obedecer, como está escrito no capítulo 4 de Miqueias, ele diz que virão muitas nações, longínquas nações virão e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Então assim será o reino do Messias. Todas as nações que subirem de ano em ano para adorar o Rei, essas nações serão abençoadas e prósperas. Haverá prosperidade em toda a terra.
como está escrito no capítulo 9 de Isaías, que toda a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. E por falar nisto, veja que no capítulo 9 do Gênesis, está escrito ali que Noé embriagou-se e estava então nu, e o seu filho Cão foi e viu a sua nudez e saiu zombando de seu pai. Aí foi Sem e Jafé e cobriram a nudez de Noé. E depois, quando Noé despertou do sono, Noé então amaldiçoou Canaã e disse: maldito seja Canaã. Veja como é o plano de Deus. Veja como Deus faz as coisas, como Deus muda as coisas. Está escrito na palavra de Deus que Deus estabelece reis, que Deus também ele depõe o rei, então, segundo a sua vontade. Então, ele governa o mundo. Não é? Se um governante hoje está no poder, é porque Deus permitiu. Talvez não seja Deus que colocou ele lá, mas Deus permitiu que ele estivesse lá, porque homem nenhum, como Jesus Cristo disse a Pilatos, né? Pilatos disse ao Senhor Jesus: tu não sabes que eu tenho poder para te matar, para te prender? Jesus falou: nenhum poder você teria se do céu não te fosse mandado, né? Se do alto não te fosse dado. Então veja como são as coisas de Deus. Às vezes nós protestamos e algumas pessoas, a gente vê que as pessoas falam mal, né, amaldiçoam os governantes porque acham as suas políticas injustas, mas a Bíblia diz que nós temos que orar para que os governantes procuram ser o mais justo possível. Então a nossa paz depende, não é, das outras pessoas. Por isso que nós não podemos amaldiçoar ninguém. Temos que orar e pedir a Deus que nos livre do mal, que Deus nos livre do mal, nos guarde de todo o mal. Mas voltando na questão ali da maldição de Canaã, Canaã estava na terra prometida, na terra que Deus escolheu. Deus escolheu a terra de Canaã e colocou ali a sua habitação. Deus escolheu para a sua habitação. Cão já estava na terra do Egito, ocupando a terra do Egito, e Canaã é que estava na terra da promessa, que Deus prometeu dar ao Messias, como está escrito no Salmo 2. Deus diz assim no Salmo 2: eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Então, Sião já foi escolhida desde a antiguidade, como disse o próprio Davi aqui no Salmo 74, versículos 1 e 2. Davi diz: ó Deus, por que nos rejeitaste para sempre? Porque se acende a tua ira contra as ovelhas do teu pasto? Lembra-te da tua congregação, que compraste desde a antiguidade, da tua herança que remiste, deste monte de Sião. Lembra-te, olha Davi dizendo, lembra-te, Senhor, deste monte de Sião, em que habitaste. O monte de Sião foi escolhido, prezados irmãos, não foi ali quando Davi reinou em Jerusalém. Foi escolhido desde o princípio, desde a antiguidade. Esta congregação que compraste desde a antiguidade, Salmo 74, 1 e 2. Então Canaã estava no lugar errado. Deus precisava tirar Canaã dali para colocar ali a sua herança, como está escrito também no Salmo 78. Veja que diz assim: e feriu todo o primogênito no Egito, primícias das tuas forças nas tendas de Cam. Mas fez com que o seu povo saísse como ovelhas, e os guiou pelo deserto como a um rebanho, e expulsou as nações de diante deles, e dividindo suas terras, lhes deu por herança, e fez habitar suas tendas as tribos de Israel. Então, notem, prezados irmãos, que Deus expulsou aquelas nações dali, porque ali era um lugar que ele tinha escolhido para
o trono do Messias, como diz o Salmo 102. Eu ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Este é o plano de Deus, assim são as promessas de Deus, assim são as obras de Deus. Às vezes, nós não entendemos, não compreendemos, lemos a palavra de Deus e lemos, e às vezes não compreendemos, mas por quê? Porque a nossa mente, às vezes, está impregnada, cheia de coisas, de ensinamentos que não têm raiz na palavra de Deus. Quando falamos disso para algumas pessoas, eles dizem, não, isso daí é impossível. É impossível que tenha acontecido, que seja assim. Mas, quando nós estudamos a palavra de Deus, segundo aquilo que Deus preparou para o seu povo, para a sua igreja, nós compreendemos. Porque Jesus Cristo disse, a vós é dado a conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros não. Por que isso? Porque quando Deus estabeleceu o seu plano, Ele já estabeleceu todas as coisas. Então, aquilo que estava errado tinha que ser endireitado. A nação que estava ocupando aquela terra ali, no caso de Canaã, veja que Noé disse, maldito seja Canaã. Sendo que quem tinha cometido o delito, quem tinha zombado da sua nudez foi Cão, não foi Canaã. Mas Deus precisava tirar Canaã dali para pôr ali as tribos de Israel, como está escrito aqui. E veja que diz, na sequência, diz assim, e feriu os seus adversários que fugiram. Está falando ali da terra de Canaã, que quando Israel saiu do Egito, Deus feriu aquelas nações. O versículo seguinte diz assim, contudo, tentaram e provocaram o Deus Altíssimo, e não guardaram seus caminhos. Isso está falando de Israel, que mesmo assim Israel ainda transgrediu. Veja que Deus fez tudo para Israel e mesmo assim Israel transgrediu. E diz na sequência, e não guardaram os seus testemunhos, e feriu os seus adversários que fugiram, e pô-los em perpétuo desprezo. Além disto, rejeitou as tendas de José e não elegeu a tribo de Efraim. Antes elegeu a tribo de Judá, o monte de Sião, que ele amava. Por que Deus amou tanto o monte de Sião? São questões que nós precisamos perguntar a nós mesmos. Por que Deus escolheu o monte de Sião? Era mais bonito do que os outros? Não, o monte de Sião é o lugar, a cidade do grande rei. Jesus falou, não jureis por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Então, quando Deus fez todas estas coisas, Deus fez por amar o mundo. Deus não amou Israel porque Israel era melhor do que os outros homens. Deus não amou Davi porque Davi era melhor do que os outros homens. Deus não poupou nem mesmo o seu filho, Jesus, que veio e morreu para salvar o mundo. Então, Deus amou o mundo, prezados irmãos. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Deus não amou Jacó porque Jacó era melhor. Deus não amou Sem, porque Sem era melhor. Deus amou essas pessoas porque delas viriam o Messias e o Messias ia salvar o mundo. Então, na verdade, Deus amou o mundo todo. Deus não escolheu uma pessoa por acaso. Quando Deus escolheu essas pessoas, é porque Ele tinha um plano para salvar o mundo. E dependia dessas pessoas para, por intermédio delas, trazer o Messias. Então Deus escolheu a tribo de Judá. Israel teve 12 filhos. Só um foi o escolhido. Jessé tinha, parece que, 7 filhos. Só
Só Davi foi o escolhido. Então esse é o plano de Deus. Na sequência diz assim, antes elegeu a tribo de Judá. E também, aqui mais na frente, diz assim, também elegeu a Davi, seu servo, e o tirou do aprisco das ovelhas. E, após as ovelhas pejadas, o trouxe para apacentar a Jacó, seu povo, e Israel, sua herança. Assim os apacentou segundo a integridade do seu coração e os guiou com a perícia das suas mãos. Salmos 78, a partir do 51. Veja aí, prezados irmãos, que Deus escolheu Davi. Davi pecou, caiu, cometeu um pecado terrível, muito mais do que outros reis. Cometeu um adultério e um assassinato ao mesmo tempo. Mas Deus perdoou Davi, Deus tolerou Davi. Ele sofreu muito, Deus castigou muito Davi. Mas não tirou o reino da sua mão, porque da sua linhagem viria o Messias para salvar o mundo, para estabelecer novamente a paz sobre a face da terra e tirar a maldição da terra para sempre. Que a paz seja com todos os irmãos. Paz seja convosco.